De vento, chuva intensa, até granizo, atingiu a cidade e deixou um verdadeiro rastro de destruição, principalmente na área central da cidade. Teve alagamento, destelhamento, queda de árvore, danos em estruturas públicas e também privadas. A Shaina Marcon está ao vivo com a gente, vai falar qual é a situação por aí neste momento. Agora não chove em Lages, né, Shaina? Bom dia para você. Oi, Marister, bom dia para você e a todos que acompanham o SCC Meio-Dia. Nesse momento não chove aqui em Lages, mas está começando a ficar aquele abafamento, sabe, Marister? Aquele resquício assim, de que a gente percebe que daqui a pouco pode chover a qualquer momento aqui na cidade de Lages. E essa tempestade que aconteceu ontem, no fim da tarde, por volta das 6 horas da tarde, aqui na cidade, surpreendeu os moradores por conta da força, né, da chuva e também do vento que atingiu a cidade. A chuva durou por volta de 25 minutos, mas foi suficiente para deixar um rastro de destruição, principalmente na parte central da cidade, aqui no centro da cidade, e atingiu vários prédios, casas e principalmente prédios públicos, né, dos serviços essenciais de saúde. Mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre esses estragos, porque agora eu vou conversar com o secretário da Defesa Civil, Paulo César Ribeiro, que vai falar pra gente as ocorrências que a Defesa Civil atendeu desses destelhamentos. Teve granizo também, teve bastante vento, quedas de árvores. A área central da cidade ficou mais de 9.000, né, unidades consumidoras sem energia elétrica, com os semáforos intermitentes. Então foi um verdadeiro caos ontem no final da tarde aqui em Lages, que causou toda essa destruição, né? Bom dia. Isso, bom dia, Shaina. Então nós tivemos a partir das 18 horas, nós começamos a receber as informações, as ligações de solicitação. Então, como você falou, foi em curto período de tempo, uma chuva forte com ventos fortes. Especialistas estão identificando se foi vendaval, se foi microexplosão, enfim, né? Mas foi uma chuva muito forte com ventos fortes. Para ter uma ideia, os ventos passaram de 100 km por hora, tá? O que ocasionou o quê? Várias quedas de árvores. Desde o primeiro momento, as equipes da Defesa Civil já estavam mobilizadas, tá, para desobstruir as vias que as árvores estavam prejudicando. E, é claro, várias ocorrências de destelhamento, né? Mais de 49 casas foram atingidas, né? Então, desde o primeiro momento de ontem até hoje, as equipes estão na rua, estão fazendo os levantamentos. Volta a frisar, se alguém foi atingido, pode estar fazendo contato com a Defesa Civil para nós ter o balanço geral, né, de todas as ocorrências, inclusive, né, os danos, né, que essa chuva causou. A Defesa Civil distribuiu lonas e também vai começar a distribuir telhas para essas famílias que foram atingidas e também nos prédios públicos e que foram atingidos, né? Assim, ó, a questão das lonas. Então foi entregue em torno de 1.200 metros de lona, né? Em relação às telhas, o que acontece agora? Vai ser feito o decreto de emergência e nós vamos solicitar ao Estado de que maneira que eles vão estar ajudando a nossa Defesa Civil aqui em relação ao que aconteceu. Então nós estamos cadastrando todas as ocorrências, todas as pessoas que foram atingidas e, é claro, essa questão das telhas vai depender não da gente, mas da questão da Defesa Civil do Estado, que nós vamos fazer o pedido através do decreto de emergência, tá? Vale salientar também que choveu em torno de 30 milímetros por hora nessa hora, né, praticamente, né? Tivemos aí alguns pontos pontuais de alagamento, né? Mas nas regiões que geralmente alaga, graças ao serviço preventivo que já é feito pela Defesa Civil, da limpeza dos córregos, não aconteceu, graças a Deus, né? Tivemos uma situação de em torno de 270 pessoas que foram atingidas diretamente, isso através do destelhamento, através de movimentação de massa, através das próprias árvores que caíram, né? Tivemos uma pessoa só que ficou ferida, né? Ela estava no convento durante uma celebração e aconteceu que a janela veio em cima deles ali e ela teve o braço cortado, passou por cirurgia, já passa bem, mas tivemos essa vítima aí. Pois é, foi apenas uma vítima, né, registrada com essas pessoas que estavam na igreja, no conventinho, que fica aqui no centro também. Essa senhora, né, ela foi hospitalizada. E também o telhado do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres também foi atingido. A gente mostrou, inclusive, nas imagens aí, o telhado do hospital que foi atingido. Nenhuma ala precisou, os pacientes precisaram ser retirados. Foi tudo, o pessoal conseguiu reverter a situação por lá. Vou conversar agora com a prefeita Carmen Zanotto, que vai falar pra gente também agora sobre a situação da saúde, porque os serviços essenciais, alguns não estão funcionando hoje, por conta dos destelhamentos, né, que aconteceram aqui no prédio da Secretaria de Saúde, da Vigilância Epidemiológica, da Central de Imunização e também da Farmácia Básica. Prefeita, foram estragos bem significativos, né, que agora a Prefeitura já está trabalhando para recuperar tudo, mas que está prejudicando os serviços essenciais para a população, infelizmente, nessa segunda-feira, né? Exatamente. Primeiro, lamentar, né, essa senhora que estava dentro do conventinho durante o horário da missa, que ficou ferida, mas que, graças a Deus, ela já está
foi realizado o procedimento e ela está bem. No mais, a gente teve danos materiais, tanto os moradores quanto os prédios públicos. Atingido, então, a nossa Secretaria de Saúde, desde sala de curativos especiais, toda a vigilância epidemiológica, onde nós guardamos todas as vacinas, e a farmácia, que não é só a farmácia básica, é a farmácia dos medicamentos especiais de alto custo. Então, muito rapidamente, todas as equipes do município foram acionadas, nos ajudaram a salvar o máximo possível dos medicamentos, dos equipamentos, das estruturas, mas nós estamos com 3 prédios praticamente desativados até a gente conseguir refazer toda a cobertura, rever toda a parte elétrica para não colocar ninguém em risco. Então, a gente está redistribuindo esse serviço para a população não ficar sem atendimento, mas a gente pede a compreensão de todos, porque assim como essas estruturas foram atingidas, a gente precisa continuar dando atendimento à população e vamos fazer isso em outros espaços até recuperarmos esses espaços. Também o conventinho foi atingido, que é uma igreja antiga nossa, o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, a antiga delegacia, a nossa PAI, e foi muito rápido tudo isso e agora é recuperar. A parte, que nós estava praticamente tudo concluído para a noite de hoje, a gente fazia a abertura do Natal Felicidade. Lamentavelmente, a gente teve que transferir para quarta-feira até a gente conseguir fazer todo o levantamento, porque não foi só embelezamento da parte pública. Muitas estruturas privadas que já tinham feito a sua decoração natalina também sofreram com queda dos fios de iluminação, queda das próprias estruturas que identificam os seus prédios, e os prejuízos para a parte econômica também, para o setor produtivo, não foi pequeno. Prefeita, obrigado pelas informações. Então é isso, A gente reforça, para a população, então, que os serviços de vacinação que eram feitos aqui na central de vacinas, aqui no centro, o pessoal pode procurar as unidades de saúde que têm salas de vacina e também o Hospital e Maternidade Teresa Ramos. Para quem precisa dos medicamentos da farmácia central, também pode procurar a farmácia mais perto do bairro da unidade do Vila Nova e também do bairro Guarujá para retirar esses medicamentos, porque por enquanto, a farmácia central aqui do centro então está fechada porque caiu uma árvore lá no telhado, então eles estão fazendo todos os reparos, como a prefeita falou, então os medicamentos estão sendo retirados ali da parte onde foi atingida. E também a gente quer falar sobre o que aconteceu, o que os meteorologistas dizem que aconteceu, que trouxe essa tempestade aí com ventos de até 120 km por hora. O nosso meteorologista Peter Scheuer enviou um vídeo pra gente falando que foi uma microexplosão que passou pela cidade de Lages na tarde deste domingo. Vamos ouvir o que o Peter disse. Ontem, dia 30 de novembro de 2025, o calor aliado à alta umidade e a aproximação de um sistema de baixa pressão foram os principais fatores responsáveis, preponderantes para que nós tivéssemos a formação de núcleos de instabilidades. Tivemos um núcleo convectivo que passou em Lages, provocando chuva forte, trovoada, granizo, vendaval, e esse vendaval ele foi caracterizado como uma microexplosão. Foram rajadas lineares acima dos 100, 120 km por hora, o que provocou muita destruição pela cidade. Entre hoje e amanhã ainda tem previsão de chuva, não ruim o tempo todo, intercalando com boas melhorias, mas não dá para descartar a formação de novos temporais entre hoje e amanhã. Agora ficou alerta, com relação a novas chuvas, novas tempestades que podem atingir a nossa região aqui, e a gente então reforça aí para a população que tem um pouco de paciência com relação então aos serviços de saúde aqui da Secretaria de Saúde, como eu falei, a Central de Imunização e também aqui da Vigilância Epidemiológica e da Farmácia Central, porque aí a Prefeitura está fazendo todos os reparos necessários para que volte à normalidade os atendimentos aqui no centro da cidade. A gente continua acompanhando e trazendo as informações aqui no SCC Meio Dia. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito bem, Shaina, muito obrigada pelas informações, pelas apurações até agora. Um caso sério que a gente precisa trazer com relação à Serra Catarinense, E esses